Noriega, boa tarde, bem-vindo. E Noriega chega com uma apuração também, atualização importante, porque não dá para a gente não tratar do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os times gaúchos já não entraram em campo, nem Grêmio, nem Juventude, nem Inter. E deixei o Inter por último, não por qualquer implicância, muito pelo contrário, porque o Nori conversou com o presidente do Inter para que ele contasse um pouco do impacto no esporte dessa situação da chuva. O Inter que teve seu CT completamente alagado, né, Nori? Boa tarde. Yuri, boa tarde. Acabei de conversar faz coisa de 5 minutos com o presidente do Inter, Alessandro Barcelos. A primeira pergunta que eu fiz para ele, Yuri, foi sobre um jogo que está marcado para sexta-feira, dia 10 de maio, Inter e Juventude no Beira-Rio pela Copa do Brasil. A resposta do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, foi a seguinte: impossível ter jogo na sexta-feira. Isso deixa muito claro. Aqui a gente está vendo a Arena do Grêmio, essa é a Arena do Grêmio. Importante que está inviabilizada de receber qualquer jogo. Impossível. Olha como ficou o gramado. Exato. Inclusive teve aquela história lamentável de saque na loja da Arena, enfim. Mas voltando aqui, essas imagens aqui, é inacreditável. Mas quer dizer, os dois times gaúchos se enfrentariam pela Copa do Brasil, não pelo Campeonato Brasileiro. O jogo que já tinha sido adiado para sexta-feira, mas segundo o presidente, que é da cidade de Caxias, onde a gente estava com o contato. Então é impossível que esse jogo seja realizado. Essas são palavras do presidente do Inter. Ele disse que está esperando posicionamentos da Confederação Brasileira de Futebol e da Confederação Sul-Americana de Futebol, porque no caso do Inter tem a Sul-Americana e no caso do Grêmio, que é o rival, tem a Libertadores. Então não se sabe, está tudo paralisado. Ele até pediu desculpas por não poder falar mais, porque está trabalhando para auxiliar funcionários do Inter. É uma questão que envolve o Grêmio também, Yuri, por quê? O Grêmio tem um CT de categorias de base na cidade de Eldorado do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. Que a outra cidade foi praticamente riscada do mapa. E o Grêmio está tentando fazer chegar mantimentos, comida para os jogadores da base que lá estão, buscando helicópteros. Ainda não houve uma atualização sobre isso. Então é muito, muito pouco provável que a gente tenha também os jogos dos times gaúchos na rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, embora ainda não haja posicionamento oficial. Chegou, inclusive, a ser cogitada a possibilidade, durante a manhã em Porto Alegre, de que Inter e Grêmio mudassem suas atividades, alterassem as suas bases em termos de treinamento e jogos para Santa Catarina. Mas isso já está praticamente descartado porque envolve uma logística muito grande, inclusive das famílias e dos funcionários dos clubes. Mas chegou-se a se pensar nessa possibilidade de Inter e Grêmio jogarem em Santa Catarina por algumas rodadas. O que se sabe, Yuri, é que vai ser muito difícil terminar o Campeonato Brasileiro normalmente. Algumas datas terão que ser reajustadas. Eu acho, inclusive, que poderia se paralisar o campeonato por uma rodada. Eu queria discutir isso contigo, né? Porque você já ontem, aqui no Domingo com o Benja, você apontou essa questão. A gente teve jogos dos outros times, mas pelo menos 3 jogos acabaram sendo... Pelo menos 3 jogos. Porque envolviam esses 3 times e os seus respectivos adversários. 6 times. 30% do campeonato. Exato. Quer dizer, e aí mais outra rodada, eventualmente, tendo pelo menos outros 3 jogos sem realização. O quanto, né, queria que você aprofundasse isso, o quanto não faria sentido uma semana, uma rodada de pausa do campeonato. Para que não haja muito mais prejuízo para essas equipes, porque aí há um desequilíbrio técnico. Claro que tem que se entender uma série de situações. O país tem dimensões continentais, outras realidades, as necessidades das outras equipes, contrato de transmissão pela TV, patrocínio, tudo isso. Mas será que não seria possível pensar com um pouco mais de racionalidade para parar uma rodada para todo mundo e diminuir o prejuízo de Inter, Grêmio e Juventude, que já estão a uma rodada sem atuar? Difícil a gente entender que isso possa acontecer por tudo que envolve politicamente o nosso futebol, né? Mas, a gente sabe de todos os impactos. Essas imagens, Yuri, são muito impactantes. E o aeroporto, né? Quanto tempo vai levar para voltar a ter condições de jogo, né? E os dois times estão paralisados. O Inter e o Grêmio não estão treinando, isso é outra informação, não tem atividade profissional. Já há um impacto na questão física, sem falar na questão psicológica desses atletas. E a questão do aeroporto, Yuri, só para acrescentar, o presidente Alessandro Barcelos do Inter me disse que não se consegue chegar e não se consegue sair de Porto Alegre. Então, como é que você vai imaginar que uma equipe possa jogar contra o Inter e contra o Grêmio? Essa imagem fala... Exato. Não precisa falar mais nada, é só olhar isso aí. Não, eu estou contigo nessa, Nori. Faria algum sentido, inclusive como um gesto até de solidariedade. A gente tem visto que há mobilização de jogadores, não só jogadores dessas equipes, ou outros times também fazendo as suas campanhas. Para a gente fechar aqui, Nori, conta um pouquinho de quanto que, a despeito dos campeonatos estarem acontecendo, há mobilização de outros clubes e outros jogadores
para tentar ajudar as vítimas no Rio Grande do Sul. Tem muita campanha de arrecadação, existem ex-jogadores como o Dunga, campeão do mundo, e o Tinga, que tem um projeto Simbólico social, do Inter, né? trabalhando sobre isso. O Rocher, uruguai, goleiro do Inter, trabalhando nisso. Então é muita... Tem o Pedro Scooby, Diego Costa, o Kaique, goleiro reserva do Grêmio também. Então existe uma mobilização muito grande e ela vai aumentar. Isso eu trago para você como informação também de algumas pessoas do futebol que eu joguei. Porque eles estão muito preocupados com o que vem depois. A carência que vai se abater sobre algumas comunidades, a situação tende a piorar, infelizmente, e eles estão preparados para ajudar no que vem depois. Maurício Noriega, obrigado, meu caro, que quarta-feira a gente consiga conversar com um pouquinho menos de tragédia ali no Rio Grande do Sul e um pouquinho mais de bola rolando de fato. Obrigado, é isso, Yuri. mais uma vez, meu caro.